Paz de nosso Senhor Jesus Cristo, louvamos a Deus pela vossa vida, louvamos a Deus por você estar aí nos assistindo hoje o programa Palavra Viva com o Pastor Silas. Louvamos por tudo que o Senhor tem nos proporcionado nessa terça-feira. Eu acredito que Deus, Ele tem uma palavra aos nossos corações. Hoje nós vamos falar sobre a questão de culto, né? Nós chamamos sempre, quando nós nos reunimos e agregamos nas assembleias que nós fazemos, algumas pessoas o chamam de assembleia, reunião solene deles, da religião deles, da fé deles. Nós chamamos de culto. Por que culto? Porque adquirir cultura, conhecimento, né? Outros dão outros nomes das suas reuniões que agregam as pessoas. Nós vamos falar hoje o seguinte, sobre a questão de cultuar. Então, será que todas as reuniões que nós fazemos, que estamos falando de Deus, buscando Deus, será que isso está realmente nos favorecendo a ser salvos? É sobre esse tópico que nós vamos falar, né? E nós vamos balizar as Escrituras para tratar com esse texto. Quero orar por você agora. Pai querido, te louvo a Deus por essas vidas, onde nós adentramos esses lares, ó Deus, com a Tua palavra. Senhor, venha falar aos corações, venha falar aos Teus filhos. Pai, derrama de Tua graça, Senhor, nesta tarde abençoada, onde pessoas chegam do trabalho, Senhor, e sentam diante desse televisor, Senhor, para assistir esse programa, ouvir essa palavra, com sede da Tua palavra, do Teu Evangelho. Então venha saciá-los, Senhor, com a Tua palavra. O Senhor disse que ela é água, o Senhor disse que ela é alimento, ela é o pão da vida. Então venha falar conosco. Sou apenas um instrumento frágil, Senhor, uma pessoa humana, Senhor, que está ao seu dispor agora. Mas que essas vidas alcance, caia por terra todas as nossas dúvidas, todas as nossas falhas, as nossas fabilidades sejam agora tratadas com a verdade da Tua palavra, que elas são imutáveis. Ó Deus, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito sobre nossas vidas, né? Nós vamos então meditar nessa palavra que tem sido uma bênção ao nosso coração, onde nós iremos entender claramente, conhecer Deus, como encontrá-lo. Meus filhos, às vezes, olha, por favor, com todo respeito, com toda dignidade, às vezes sempre que eu estou falando sobre a questão de religiosidade, né? A religiosidade, religião, minha religião, nossa religião, qual é a sua religião? Filhos, Jesus, Deus não trouxe religião, filhinhos. Meus filhos, Deus não trouxe religião. Isso é um processo que o homem criou. O homem cria uma religião na terra para relacionar-se com Deus, que a palavra religião vem da palavra latina que significa religares. Deus, Ele trouxe do céu o caminho para que pudéssemos trilhar, que é o Evangelho dele supremo, para chegar a Deus. Sem Ele, nada podemos fazer, meus filhos. Sem Jesus, pelo seu sacrifício vicário da cruz, não há como nós ligarmos com Deus. Por isso Ele diz que Ele é o mediador. Então aqui nos diz o seguinte, livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico, e o livro de Atos não se pode firmar neles doutrina, mas ele é um livro histórico da igreja. Até o livro de Atos dos Apóstolos, ele não deveria ser chamado livro de Atos dos Apóstolos. Deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque foi através dos atos do Espírito Santo que os discípulos ou apóstolos fizeram. Quero te lembrar que a palavra apóstolo, nas versões de dicionário mais antiga, ela traz a tradução original seguinte, apóstolo, após túmulo aberto. Porque após o túmulo de Jesus aberto com as suas aparições é que os apóstolos foram fazer o que Jesus determinou para eles, tá certo? Então em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1 diz, e havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, e com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus, e que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse, o que é, Senhor? E disse-lhes, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homem a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este está com um certo Simão curtidor, que tem sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Amém, meus filhos? Esta é a palavra que nós vamos meditar aqui. Isso aqui é muito profundo, meus filhos. Isso aqui é algo que o Espírito de Deus
se Ele não revelar a nós o que está atrás dessas cortinas desse texto, nós não poderemos entender. Então eu vou reunir aqui o que está dentro das Escrituras para que nós possamos entender isso aqui. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que os anjos, na epístola de Pedro, os anjos queriam pregar o Evangelho. E não foi lhe permitido, sabe por quê? Porque os anjos não tiveram experiência com o pecado. Então foi proibido, Deus não permitiu que eles pregassem o Evangelho. Como é que vocês vão pregar, anjo? Para os homens se arrepender? Se vocês não conheceram o pecado. Então quando você estuda angiologia, você entende sobre isso. Também o Senhor não permitiu que anjos pregassem, porque o anjo, se ele pregar e as pessoas não se converter, eles matam todos. Tem esse lado da coisa. É complicado, meu filho. Então aqui ele teve uma visão de anjos. Um anjo, uma aparição, que determinou para ele que procurasse um homem chamado Pedro. Aquele que na hora em que Cristo foi crucificado, ele negou Jesus, mas aquele que depois se dispôs a ser um apóstolo, ele se dispôs, né? Falou, olha, eu quero ser agora, eu me coloco à disposição, Jesus, quero ser o seu apóstolo. Né? Então esse Pedro, que para muitos Pedro é o principal líder religioso, quando que na realidade Pedro nunca conheceu, Pedro nunca conheceu, por exemplo, Roma. Pedro nunca esteve em Roma. Pedro, ele viveu no seu lugar, e o único gentil que ele pregou foi esse aqui, Cornélio, tá certo? Na cidade de Jope, tá certo? Então, é interessante nós entendermos que esse centurião, quem era ele? Ele era um soldado romano. Ele era da corte italiana. Ele tinha 100 homens ao seu governo. E o que me chama muito a atenção nesse texto é que um capitão naquela época era uma pessoa que ele vivia praticamente quase que restritamente fechado, privado de toda a sociedade. Porque ele era um soldado, ele era um capitão que a qualquer momento pegava a sua guarnição e fazia prisões. Então ele era um homem que tinha tudo para ser como o império estabeleceu e como formava os soldados romanos, para serem durões, torrões, né? Porém, aqui diz que esse homem ele era piedoso, temente a Deus, ele com toda a sua casa, e ele fazia muitas orações e esmola ao povo. Só que ele, Cornélio, ele estava no meio de um âmbito de vários ídolos, de várias idolatrias. E Deus então aceitou o seu processo do quê? Da sua oração de busca a Deus. As esmolas que ele fazia era com piedade, ele não fazia isso tentando se promover. Ele ajudava as pessoas não esperando receber delas. Porque o grande segredo de nós fazermos ajudar alguém é importante quando você ajuda uma pessoa não esperando receber daquela pessoa. Porque quando você faz esperando receber daquela pessoa, então é um trabalho que você está fazendo. Quando você está numa empresa e que você trabalha, ou se você é autônomo, presta um serviço terceirizado para uma pessoa, um mecânico, um pintor, sei lá que seja um pedreiro, quando você faz uma coisa para alguém, você espera receber o ganho. Então isso não é esmola, isso não é ajudar, isso não é auxiliar a pessoa. Mas quando você faz para uma pessoa não esperando, não é barganha, você faz, então Deus é que vai desencadear essa bênção sobre você, aleluia. É Deus que nos recompensará. Por isso que ele diz, quando a sua mão esquerda der uma esmola, a direita não veja. Quando a direita der, a esquerda não veja. O que ele está dizendo? Você não faça isso para aparecer e se promover. Você faça isso porque Deus tem um plano com a sua vida. E diz que Cornélio fazia. Eu acredito hoje que muitos pastores ficariam apaixonados por Cornélio na sua igreja, porque ele era ofertante. Ofertante. O que tem de gente louco por gente que tem dinheiro para ofertar na igreja, eu não sei como é que pode isso na cabeça de pastores, né? Tem igreja que é o seguinte, cobra para batizar, cobra para poder fazer culto fúnebre, cobra para poder casar, cobra para tudo. Olha, por favor, isso aí é de graça, gente. Nós ali na nossa comunidade, quando vamos ali apresentar as crianças, de graça. Quando nós vamos batizar, de graça. Quando nós vamos orar pelos enfermos, estou sabendo aí que tem gente que cobra para orar. Olha, vai cobrar para orar, meu irmão? Isso é de graça, filho. Eu recebi isso de graça. Isso não custa nada, meu filho. Custou o sacrifício de Cristo, que foi muito caro, então agora não precisa cobrar mais. Fique esperto, meu filho. Pelo amor de Deus, meu filho. Né? Então vamos entender as coisas de Deus, filho.
Já cansei de falar aqui que o que a igreja precisa é que nós tenhamos uma consciência que precisamos bancar aquilo ali que nós temos, aquela estrutura que nós temos. Até eu vou ser sincero, nós estamos para partir para a nossa construção. Eu quero fazer um templo muito simples, rústico. Não quero fazer uma coisa que chama a atenção das pessoas, porque Deus não mora dentro de um templo, Deus mora dentro do nosso coração, Ele quer habitar dentro de nós. Então nós vamos fazer um lugar que nós sentamos e nos aconchegamos para ouvir a palavra, cantar, louvar junto e ir embora para casa. Não precisa fazer um negócio para custar bilhões, milhões, fazer obras faraônicas como os túmulos dos faraós, que nada resolveu. Então nós temos que pensar que as coisas de Deus, elas são simples. Jesus disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Você não precisa fazer um templo para chamar a atenção das pessoas. Você tem que fazer um lugar onde agrega as pessoas, onde elas se reúnem para ouvir a palavra de Deus. Isso que é maravilhoso, meus filhos. Nós temos que ter entendimento da palavra de Deus. Então diz que Cornélio, ele era um homem que ele fazia a coisa certa, porém no meio de ídolos e idolatria, e ele estava errando o seu caminho. E aí ele teve uma visão, Deus manifestou a ele, porque ele começou tendo uma intimidade com Deus, falando com Deus. Senhor, eu quero que o Senhor venha sobre a minha vida, sobre a minha família, eu quero que o Senhor nos proteja. Então Deus dizia, olha, isso aí que você está adorando não está certo, filho. Então eu vou te chamar aqui. Ele na visão falou, agora você procura Pedro, que é um dos meus apóstolos, e ele vai te dizer o que você deve fazer. Como é que você vai se conduzir daqui para frente para você chegar ao céu. Na eternidade você está com Deus. Porque do jeito que você está fazendo, Cornélio, infelizmente você não vai chegar à salvação. Duro esse discurso, mas é uma realidade. Bom, eu queria que você entendesse aqui o seguinte, que era a hora 9ª do dia. O judeu, o sábado para ele começa às 6 horas da tarde da sexta-feira. O judeu não conta o dia como nós. O judeu, para ele, o dia e a noite é diferente. O judeu, ele divide o dia em 4 partes e divide a noite em 4 partes. Tá certo? Então, por exemplo, o dia para o judeu começa às 6 horas da manhã. A primeira hora da manhã é 6 horas da manhã. A 9ª hora aqui era 3 horas da tarde. Foi a hora que Cristo morreu lá naquele sacrifício. Então ele estava fazendo um sacrifício, Cornélio, 3 horas da tarde. Ele estava consultando o seu intermediário lá, o seu ídolo que era aquele que mediava entre ele e Deus. Ele estava naquela consulta e aí aparece um anjo naquela hora, dizendo, olha, você está fazendo a adoração errada. O que você está fazendo não está certo. A maneira que você tem buscado Deus, com o coração compungido, mudado, transformado, sim, você, sua casa, você é um homem abençoado. Mas, porém, a maneira de culto que você está fazendo não chegará a um denominador. Deus não pode te visitar aqui assim. Mas eu vou te ensinar que você vai procurar um homem chamado Pedro, e este homem vai te dizer tudo que você deve fazer. Eis aí o grande problema. Às vezes as pessoas pensam o seguinte, como é que eu vou saber qual que é a religião certa? Qual é a igreja certa? Qual é o evangelho certo? O evangelho certo é o da palavra de Deus, filho. Sem deturpar, sem torcer, sem aumentar e sem diminuir. É isso aqui. E nós temos que obedecer o evangelho, filho. Olha, eu vou para o primeiro tópico desse texto, porque eu estou lendo para você a abertura aqui, que é o texto que nós lemos em Atos capítulo 10, versículo 1. E eu quero fazer uma colocação com você interessante, o seguinte, que há algum tempo eu venho seguindo os arqueólogos no mundo online, eu tenho seguido eles pelo mundo online aqui, pela internet. Na Guatemala nós temos lá as ruínas do povo maia. E eu venho seguindo aquilo ali a cada passo. As novas descobertas que eles têm feito, os estudos geográficos que eles têm feito. Então diz que lá na Guatemala, nas ruínas dos maias, lá está um palanque assentado orgulhosamente no Parque Nacional, no estado do Chiapas, né? Está lá aquele grande monumento dos maias. E até então os arqueólogos fazem uma busca profunda. Quem era esse povo? Cadê esse povo? Quem que eram esses homens? Quem que era essa nação? O que eles faziam? Como desapareceu misteriosamente? De uma hora para outra esse povo desapareceu. Então eles lá acharam lá campos onde eles jogavam bola, acharam o seu relógio do sol, acharam as prisões que eles faziam. Os sociólogos estão acompanhando também todo aquele processo daquela ruína, é estudado aquilo a cada ano. E eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de conhecer culturas, filosofias, religiões. Eu estudei eclesiologia. Eclesiologia significa estudar as religiões, as fés, o conceito de regra de fé das pessoas. E eu gosto muito de estudar também de povos que já deixaram de existir. Então eles
acharam alguns desses motivos que parecem quase que esteve ali, quase que eles parecem um pouco quase com os chineses. Eles dão lugar à especulação investigativa sobre que o contato dos maias com um povo oriental do passado. Parece que eles chegaram a ter também essa questão aí, tá certo? Eu fiz alguma apanhada, eu estou lendo aqui algumas coisas que eu apanhei. Isso até parece que é improvável, porque eles nunca tiveram com este povo, tá certo? O povo oriental, eles nunca tiveram contato com eles. Mas deu-se um sentido nessa forma, eles achando, né? Mas algo dos palanques que dá lugar parece que é um voo, a fantasia de que pelos seus templos, as suas casas, parece muito com aquele povo oriental, os chineses, né? Aquela coisa assim, tá certo? Parece que eles estavam fazendo uma medição que de uma cidade perto do Atlanta dava 14 quilômetros, quanto depois eles viram, dava cerca de 30 milhas da cidade de... uma cidade que está mais próxima onde está esse lugar, dentro daquela selva, tá certo? O primeiro europeu a visitar o lugar foi o monge espanhol em 1773, quando ele esteve lá. E ele escreveu um livro que evidencia ter contato com um posto avançado da Atlântida, esse povo maia. Próximo aos europeus, né? Então ele era um espanhol, esse monge, quando ele esteve lá, também teve um outro espanhol, um funcionário da rainha, esteve lá para fazer um reestudo depois, em 1784, aliás. E ele escreveu uma descrição que permaneceu perdida nos arquivos reais que foram descobertos agora esses dias. E é surpreendente o que descobriram. Diz que o povo maia, eles passaram a adorar os deuses que eles tinham. E de repente, entre os seus altares, tinha um altar de um deus desconhecido que estava irado. Esse deus estava irado com eles. Da maneira como eles se procediam. Mas não tinha nenhuma imagem nesse altar. Dizia um deus desconhecido. E esse deus, então, eles começaram a fazer sacrifício para esse deus, para esses deuses. Então eles capturavam os prisioneiros de guerra que eles capturavam, matavam em favor desse deus irado contra eles. E depois eles começaram a matar pessoas da própria tribo em favor desse deus. E de repente eles começaram também a matar as suas crianças. E depois praticamente houve que um genocídio em massa. E eles se autodestruíram, sacrificando-se a esse Deus desconhecido, que talvez poderia ser o Deus do céu, e que não aceitou o seu culto, e que não aceitou a maneira da liturgia de fé que eles professavam, e eles se autodestruíram. Então, meu filho, será que a minha procedência de fé, será que a maneira que eu estou cultuando, será que a maneira que eu estou prestando um culto a Deus, eu serei salvo? Será que a minha maneira de fé, a minha condução de fé, que eu dirijo a minha vida através da palavra de Deus, será que eu chegarei a um denominador da fé? Olha, nesses 34 anos de fé, eu ainda não encontrei uma pessoa que você chega, está conversando com ela e ela diz assim, não, eu vou para o inferno, eu não vou para o céu. Todas as pessoas dizem que vão ao céu. Se perguntar para você que está aí me assistindo, você vai para o céu? Você vai dizer, eu vou para o céu. Todos dizem que vão para o céu. Mas esse dizer, eu vou para o céu, em que você está segurando e no que é que você está preso para você chegar ao céu? A Bíblia diz que em nenhum outro nome há salvação, senão aquele que desceu do céu. E Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu para alimentá-los. Porque essa sede que nós temos de Deus é muito grande. E se nós não conseguimos chegar a um denominador do Deus verdadeiro, nós colocamos um Deus falso diante de nós. Isso é um grande perigo de nossas vidas. Então é importante que nós entendamos que para servir a Deus existe um só caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus foi muito contundente no que disse, tá certo? Como é que este povo apareceu? Como este povo surgiu? Eles tinham muitos deuses, sacrificavam tanto. E como Deus não agradou-se deles? Tá certo? Olha, o povo de Israel, eles descobriram quem era Deus e a maneira de servi-lo. Eles não têm nenhuma imagem para colocar diante deles de ídolo. Eles não adoram o fogo, o povo de Israel. Eles adoram o Deus que fez os céus, a terra e o mar. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó.
O Deus que aparecera aos 3 patriarcas, que depois a vida de Jacó então gera 12, que se forma então os 12 patriarcas. Então isso é muito interessante nós entendermos isso. Então, Israel, ele descobriu que Deus não poderia ser uma pedra, ser um madeiro, ser um lenho. Nós entendemos o que nós devemos fazer? Você entende na sua fé o que é que você deve fazer? Na fé que você está professando, você tem entendimento do que você está fazendo? Porque na realidade, nós sempre vamos seguir um líder que está nos ensinando. Sempre terá um homem que está ali naquela frente nos ensinando. E o que este líder está ensinando é verdadeiramente o caminho de chegar ao céu? Esse Cornélio, quando o anjo de Deus aparece para ele, mandou chamar a Pedro. Você já imaginou se Pedro estivesse ensinando errado para ele o caminho? Você imagina se Pedro estivesse dando outro conselho para ele e mudando a rota do céu para Cornélio? Você já pensou o perigo? Você imagina o perigo se nós estivermos ouvindo uma pessoa que está nos ensinando e está deturpado o seu ensino, está modificado o seu ensino? Que circunstância terrível é essa? Sabe, Cornélio, ele poderia fazer parte, como eu disse aqui, de qualquer igreja hoje. Qualquer igreja gostaria de ter Cornélio como membro da igreja. Mas não estariam preocupados se ele queria chegar ao céu. Estariam preocupados com a sua oferta, com a sua esmola. Esse é o grande perigo. Sabe, a minha grande preocupação como pastor da congregação que eu dirijo, que é chamado o processo de reino de Deus na terra, eu tenho uma grande preocupação em ensinar aquele povo, porque a responsabilidade sobre aquele povo está sobre mim. Tá certo? Você imagina, por exemplo, aqui em Paraíso, uma pessoa para o carro para você e pede informação. Olha, para mim ir para São Paulo, como é que é? E de repente você manda a pessoa para o norte de Minas, aqui, entrar aqui para Passos adentro aqui e subir para o norte de Minas aí, né? Já imaginou, meu irmão? Qual vai ser o prejuízo? Tempo, desgaste de um carro, combustível. Então, tá, você ensinou a pessoa errada, foi esses prejuízos que eles tiveram. Gastou o pneu do carro, gastou o motor, gastou o tempo da pessoa, gastou dinheiro. Agora, se eu te ensinar o caminho do céu errado, eu estou te ensinando para você não ir na eternidade com Deus. Eu estou ensinando você na contramão. Esse será o grande perigo. Esse será o grande perigo da sua vida. Então, é confiável o que você sabe concernente ao reino dos céus? É confiável o que você sabe em estar numa eternidade com Deus? É confiável essa fé que você está professando? Ela tem valores imutáveis com a palavra? Ela está fechada com a palavra de Deus para você seguir? Essa é a grande verdade, meu filho. Então diz que Cornélio estava errado. Com tudo que ele fazia, ele não conseguia chegar ao céu. E Deus interveio porque ele tinha uma autêntica ardilosa e um ardente coração que latejava querendo Deus. Então Deus interviu na situação e mandou alguém até lá. Que esse alguém for ensinado por Jesus para saber o caminho. E por isso os apóstolos nos deixou o evangelho. Então hoje na nossa comunidade, nós não temos imagem nenhuma na nossa congregação. Você lá vai ver que não tem imagem nenhuma, nós não temos. Mas nós seguimos esses apóstolos. Nós não temos a imagem deles, mas nós seguimos o evangelho de Cristo. Nós seguimos o evangelho que os apóstolos escreveram. A carta que eles nos ensinou como chegar ao reino dos céus está na mão dos apóstolos, que é essas que nós lemos. Carta de Pedro, carta de Paulo, carta de Timóteo, carta de Filemão, carta de Mateus, carta de João. Estão aqui as cartas, nós lemos elas. Tá certo? Então veja bem, você entende tudo que você lê? Porque a Bíblia também faz menção a um fato isso, olha. Diz que lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 26, e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai ao lado do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. E regressava-se, assentado no seu carro, e lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, achega-te junto a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse, entende tu o que lês?
E ele disse: como entenderei se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e assentasse. E o lugar em que a escritura que lia era: foi levado como ovelha ao matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosqueava, assim não abriu a sua boca. E na sua humilhação foi tirado do seu julgamento. A quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondeu o eunuco a Filipe e disse: rogo-te, de quem me diz este profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então presta atenção, aqui nós nos deparamos com outro fato de adorador. Um etíopio, um camarada que poderia ser ministro da economia financeira dos etíopios, um cara que estava sob a guarda de todo o tesouro da rainha. Este homem era um camarada inteligentíssimo, mas não entendia a Bíblia, não conhecia a Bíblia, lendo a Bíblia e não entendendo. Isso aqui está falando dele, está falando de uma outra pessoa, quando que o texto é o profeta Isaías no capítulo 52, no capítulo 61, onde está falando da pessoa de Jesus que foi levado para o sacrifício. E ele não entendia. E ele tinha acabado de assistir um culto em Jerusalém, que são os cérebros que ensinavam a religião, mas só que já estava deturpada também. Eles estavam fazendo negócio da religião. Ali se comprava o sacrifício, ali se vendia o sacrifício, ali se pagava pelos pecados. Tá certo? Então por isso esse homem não entendeu nada. Mas aí Filipe, que era um dos apóstolos de Cristo, ele ajunta a ele e explica para ele. E chegou o momento que ele achou a água. Ele disse: o que impede eu ser batizado? Ele disse: se você crê. Ele disse: eu creio agora de todo o coração. Agora eu entendi de quem está falando aqui. Está falando de Jesus. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E ele foi batizado. Então você entende a Bíblia? Por que você lê a Bíblia e não entende? Porque falta alguém que lhe explica. Falta alguém que te ensine. Quarta-feira, por exemplo, os nossos cultos de ensino, nós estamos ali ensinando a Bíblia. Sexta-feira estamos ali ensinando a Bíblia, libertação. Domingo estamos ali às 9 horas da manhã ensinando a Bíblia. Domingo à noite estamos ali ensinando a Bíblia. Por quê? Porque não tem outro caminho. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Não tem outro jeito, meu filho. Então eu não posso, da minha cabeça, fazer um culto lá. Um dia alguém me perguntou o seguinte: com que autoridade você funda uma igreja? Eu disse: olha, meu senhor, com todo respeito, ele era um líder religioso aqui da cidade, estava em 3 líderes religiosos, né? E eu disse: olha, com todo respeito a vocês, eu não fundei nenhuma religião. Se eu tivesse fundado uma religião, eu teria a minha doutrina. Por isso que de vez em quando você encontra algum livro aí, doutrina do fulano de tal. Por que doutrina do fulano? Porque ele que fundou aquela religião, ele implantou uma doutrina. Eu disse: olha, eu não fundei nenhuma igreja. Eu estou dando continuidade à igreja de Cristo, porque eu estou usando o ensino de Jesus para poder pregar. Então eu não estou fundando uma igreja. Quem fundou a igreja foi Cristo. A pedra que foi rejeitada pelos homens é essa que eu aceitei para mim, para ser o fundamento da minha fé, que é Jesus. E eu estou embasado com essa fé. Eu estou seguindo Jesus. E eu estou ensinando a doutrina de Jesus. Eu não estou ensinando uma doutrina minha. Então o que eu estou fazendo não é uma religião. O que eu estou fazendo não é fundar uma igreja. Eu estou dando um segmento no núcleo de Jesus, que ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Coisa maravilhosa essa, né? Então, está aqui um outro moço que precisou ser explicado para ele o que é que ele estava lendo, porque ele lia e não entendia. O outro estava cultuando e não conseguia também chegar a Deus. Esse estava lendo a Bíblia e não conseguia chegar a Deus. Esse é o grande perigo da nossa humanidade. E aí, quando chega lá, você vai assistir aquele culto, aquela reunião, as pessoas estão falando um pouquinho assim, como se fosse a palavra de Deus, e ainda torcido, e começa a ensinar outras coisas para você. Ou de repente, eles ensinam lá um pouquinho torcido a palavra de Deus e começa a pedir dinheiro para você. Olha, eu vou ser sincero, isso é revoltante, meu filho. Porque dinheiro, meu irmão, não salva ninguém, não compra salvação. Deus não negocia com dinheiro, meu filho. Deus, ele quer um coração contrito, um coração arrependido. Eu quero ler um outro texto aqui em Atos dos Apóstolos, juntando com você no capítulo 4 de Atos, o versículo 11 e 12, onde diz: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, que é Cristo. Os edificadores. Quem são os edificadores? Pastor, eu. Eu estou edificando as vidas embasado no Evangelho. Mas as pessoas têm rejeitado a pedra que é Jesus. Diz que ele é a pedra angular. As pessoas não querem usar Jesus como ensino. Eles usam Jesus como isca. Sabe o que está escrito em Isaías no capítulo 4?
está escrito assim: e naquele tempo 7 mulheres lançarão mão de um homem e dirão: comeremos do nosso pão, vestiremos do nosso vestido, tão somente queremos ser chamados pelo teu nome, Jesus. Sabe o que entende ali no capítulo 4 de Isaías? Ali está dizendo o seguinte: chegará um tempo em que homens mercenários, falsários, eles vão usar o nome de Cristo, mas eles vão usar o alimento espiritual para as pessoas dele. Porque as mulheres disseram, ali simboliza a mulher. Lembre que muitas vezes a Bíblia, quando trata mulher, está falando de igreja. Porque a mulher é o organismo que gera vida. Então a igreja tem que ser um organismo que gera vida. Então ali em Isaías, no capítulo 4, quando fala 7 mulheres, é o número da totalidade. Então você pega ar, fogo, terra e água, 4 componentes. Nada nesse planeta não existe senão desses 4 componentes: ar, fogo, terra e água. Depois você tem que pegar mais 3 seres vivos, reais, que é Pai, Filho e Espírito Santo. 7, a totalidade. Por isso que o número 7 para muitos é o número do azar, mas para nós evangélicos que conhecemos a palavra, é o número da bênção, é o número da totalidade, é o número do resumo de tudo. Então nada se existe sem esses 4 componentes, mas nada se existe sem a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se eu e você estamos aqui, é porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo permitiu que eu e você estivéssemos. Aleluia, louvado seja o teu nome. Então, quando a Bíblia diz ali 7, está falando de 7 mulheres. Está falando na totalidade das 7 mulheres. Está falando de 7. E quando fala 7, está falando de todas as falsas religiões que estão aglobadas no mundo. 7, a totalidade. Elas querem usar todos os atributos de Deus para tentar trazer as massas a si e dominar as massas. Você sabia que uma falsa igreja, ela domina você? Uma falsa religião, ela domina você. Uma falsa fé, ela domina você. Ela põe medo em você. Quando você pega que você erra, elas tentam negociar com isso com você. Mas a igreja de Cristo não. Ela não coloca medo em você. O Senhor disse: se me buscares, me achará. Se me deixares, eu te deixarei. Deus não te obriga. Nossa comunidade, quantas pessoas lá não ofertam e não dizimam? Desfruta da luz, desfruta da água, desfruta do aluguel que nós pagamos, e elas não são obrigadas a dizimar. E nós não amaldiçoamos elas. Sabe o que eu fico horrorizado às vezes, meu filho? É ver um pastor usar o diabo para fazer as pessoas contribuir. As pessoas começam assim: olha, o gafanhoto, o migrador vai entrar no seu salário, vai usar o seu salário porque você não é fiel na igreja. Isso é uma maldição, usar o diabo para fazer as pessoas ofertar, meu filho. Nós temos que falar com Deus para que Deus toque o coração das pessoas, porque a oferta dele está envolvida Deus e ele, não está envolvida a religião e fé, meu filho. As pessoas têm que entender que aquele prédio, aquela estrutura, ela custa alguma coisa. E se eles não quiserem pagar, nós vamos bancar para eles, porque eles não têm fé para bancar, então nós vamos bancar para eles. Então ali aquela comunidade, aquilo ali que nós alugamos, que nós locamos, se aquilo ali não fosse da vontade de Deus, já teria fechado. Porque ali as pessoas não é obrigado a ofertar, dizimar, meu filho. Ali é voluntariamente. Ali o negócio é voluntário, filho. A pessoa quer ofertar, quer contribuir para pagar ali o aluguel que nós pagamos. Hoje aquilo ali, meu irmão, para bancar aquilo ali tem um custo, filho. Mas é voluntário. As pessoas o fazem se quiser. Né? O dia que nossa igreja então for o prédio próprio, que nós já compramos terreno, for o prédio próprio, meu filho, eu vou lá estar preocupado com o dinheiro. Eu quero que as pessoas cheguem ali e sejam transformadas. Sejam mudadas, suas vidas sejam abençoadas. Né? E pronto, e vamos seguir em frente. E vamos custear somente os reparos que tem que ser feitos. E vamos para o céu, meu filho, porque nós vamos chegar lá em nome de Jesus, meu filho. Nós vamos chegar lá. Você está entendendo, meu filho? Bom, meu filho, vamos terminar aqui rapidamente. Só tenho mais 8 minutinhos. Deixa eu concluir com você aqui. Então preste atenção, meu filho. Aqui diz que a pedra, ela foi rejeitada pelos edificadores. As pessoas não querem Jesus, como está lá em Isaías no capítulo 4. Nós queremos só o nome de Jesus. Como é feio uma mulher casar e não ter o nome do marido? Não está casada. Então é o seguinte, as pessoas, a religião querem casar com Cristo. Nós temos aqui, a igreja de Jesus, isso aqui é a igreja de Deus. Isso aqui tem o nome de Jesus, mas a doutrina é deles. Os ensinos é do homem. Então a igreja de Cristo não, o ensino tem que ser de Jesus. Então está aqui dizendo, os edificadores rejeitaram, o qual foi posta por cabeça de esquina, onde serve de estrutura para o prédio, para a alma, para o homem. E em nenhum outro há salvação, em nenhum outro nome há salvação, senão também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, Jesus Cristo nosso Senhor.
Atos capítulo 10, versículo 11 e 12. Então, meus filhinhos, nós temos que descansar em Jesus Cristo. Nós temos que firmar a nossa fé em Jesus. Não podemos firmar a nossa fé, meu filho, numa placa religiosa. Não podemos firmar a nossa fé num culto que eu estou ouvindo e não entendo nada, e não chega um denominador, Deus não me visita. Minha vida continua a mesma. Você sai da igreja, vai para os bordel, vai para os botequim, deixa a sua família, vai para a cachaça. Isso não é fé, isso não é religião não, meu irmão. Isso é coisa do homem, isso é da sua cabeça, filho. Mas a palavra de Deus, quando ela bate em nossas vidas, ela nos transforma de dentro para fora. Então ali eu tenho pessoas ali 20 e poucos anos que eram alcoólatras, hoje são libertos. Pessoas ali 10 anos de crack, hoje são libertos. Pessoas que 17 anos usando cocaína, droga, hoje está liberto. Porque o evangelho trabalha de dentro para fora. O evangelho de Cristo não trabalha do lado de fora para dentro. Não trabalha com isso. O evangelho de Jesus não, meu filho. O evangelho de Jesus, ele começa dentro de cada um de nós. O evangelho de Cristo, quando o coração do homem está voltado à fé, ele começa a buscar ardilosamente: Deus, eu preciso te encontrar, eu preciso te servir. Senhor, como é que eu faço? Então, a conversa que nós estamos tendo aqui com essa palavra tem que ser assim. Às vezes eu ali me pego, dobrado o joelho de madrugada, orando pela igreja, por aquelas vidas que estão ali. Senhor, me ajuda, ó Deus, me orienta com a tua palavra para me ensinar a verdade para esse povo, porque eu quero que eles cheguem na eternidade contigo. Eu não posso criar aqui nenhum parâmetro dentro desse lugar que seja ideia minha, raciocínio, linha de raciocínio minha, voltado ao meu egoísmo. Eu não posso. Então é esse evangelho que tem que ser colocado, meu filho. E é a pedra que os homens rejeitam. Tá certo? Mas esse nome, as pessoas têm feito grandes negócios com esse nome, Jesus. As pessoas chamam as pessoas no nome de Jesus e arranca dinheiro delas. Meus filhos, ali eu vejo ali na igreja, quando as pessoas procuram a igreja, elas praticamente não têm o pão material, não têm a comida material. E se você falar para aquela pessoa ali, olha, se você der uma oferta de 1.000, de 500 reais, ela vai lá, ela faz um financiamento, coitada, porque ela quer Deus, e ela aprendeu desde a sua infância a negociar com Deus. Então está errado, meu filho. Não. Sabe o que Deus quer de nós? É o coração do Cornélio. Um coração que doa, um coração que entrega, um coração que chama por Ele, um coração que clama por Ele, um coração que quer conhecer Deus. Filho, de religião nós estamos cheios. Sabe, o mundo, a terra está cheia de religiosidade. Olha esses maia. Eles, quem sabe, procuraram a Deus, mas não aceitaram o processo de Deus. Quem sabe Deus se manifestou a eles. Quem sabe Deus usou alguém para falar com eles da maneira correta que deveria ser, mas não aceitaram. Seguiram o seu curso, seguiram o seu caminho. E olha onde chegaram, uma nação inteira destruída. Os incas, os maia, os astecas. Onde foram parar esse povo? E outras nações que foram altamente destruídas. Por quê? Porque não quiseram encontrar Deus. E nós estamos assistindo aí, né? Assistimos agora aí uma nação que uma bola, um pedaço de corvim, um pedaço de couro para eles é tudo. Praticamente uma nação que está triste porque não ganhamos a Copa. Puxa vida. Então, meu filho, cuidado. Eu vou ser sincero, eu sou patriota, eu queria que minha pátria sobressaísse. Mas eu não vou ficar doente, eu não vou perder noite de sono, eu não vou chorar, eu não vou ficar sem comer. Não, pelo contrário. Eles são milionários ganhando para jogar bola, filho. Eles que joguem muito bem lá, filho. Minha parte é dizer o seguinte, que minha pátria ganha. Mas quem tem que se esforçar e fazer são eles, filho. Eu não posso... Torcer significa eu pegar meu coração e torcer ele, filho. Não vou torcer meu coração, não. Não, o que eu quero para minha pátria é que esse governo seja um bom governo, que os nossos legisladores sejam abençoados, que legislem leis abençoadas, que o nosso governo leve esse país a um país abençoado, de primeiro mundo, com tanta tecnologia, abençoar os nossos filhos, mais cultura, mais conhecimento. Amém, amém, isso é bênção, eu também quero isso. Então reflita, meu filho, porque as coisas de Deus são muito sérias. Vamos orar. Pai querido, neste momento, eu agradeço a Ti, ó Deus, por essa palavra ter deixado ao coração. Que caia toda a nossa cegueira, Pai. Que possa nosso coração abrir, Senhor, para entender a Tua verdade, a Tua palavra.
Não estou aqui, Senhor, querendo fazer com que as pessoas sejam prosélitos. Não sou um prosélito, Senhor, forçando alguém a deixar a sua crença, a sua igreja, a sua fé e vir para a minha fé, Senhor. Não é isso que eu estou querendo. Mas eu quero que as pessoas conheçam, Senhor. Nós, Senhor, conhecemos o Teu Evangelho. Nós queremos que as pessoas conheçam a Tua palavra, Senhor, e que sejam abençoadas. Ó, Senhor, em nome de Jesus, abençoa esta cidade. Pessoas que estão enfermas sejam curadas, Senhor. Repreenda toda mazela, toda doença, Pai. Toda enfermidade saia no nome de Jesus. Haja cura e um milagre. Pai, dê a paz a essas famílias, dê a paz, Senhor, a cada um dos Teus filhos. Nosso comércio que seja abençoado, os empresários dessa cidade sejam abençoados, ó Pai. As autoridades dessa cidade sejam abençoadas. Nossos pastores que dirigem igrejas, que preguem a Tua palavra, os padres que pregam a Tua palavra, sejam abençoados. Pai, independente da religião, Senhor, da fé que as pessoas professam, toda a nossa cidade seja abençoada em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Que Deus te abençoe, foi um prazer imenso você ter aberto a sua casa para mim entrar. E olha, lembre-se que o nosso reprise, sempre ele vai ao ar depois do jogo aberto. Então, todos os dias depois do jogo aberto, vai o nosso reprise lá. Você estará abençoado. Deus te abençoe, um abraço do Pastor Silas e até amanhã, se Deus permitir. Um abraço do Pastor Silas. Amém, amém.